Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós temos duas aulinhas, duas aulas de literatura. Nessa primeira aula nós vamos entender um pouquinho sobre texto não verbal, mas de um jeito bem diferente. Vocês vão falar assim, tio, a gente está tendo aula de literatura ou de matemática? Vocês vão perceber isso. Só que para a aula de hoje, essa primeira aula e também a próxima, o tio vai pedir para que vocês estejam com o caderno de atividades em mãos. Por quê? Porque nós iremos usar para exemplificar tudo aquilo que eu disser. Então, nesta primeira aula, eu irei explicar, deixar uma atividade, e na outra aula, vocês terão um exemplo através de vídeo e também atividades para serem feitas. Alguns alunos estão me procurando no WhatsApp, e eu não tenho respondido imediatamente, mas eu respondo vocês assim que possível, sobre a questão da semana 2, né, das tarefas da semana 2. Vocês sempre têm até a meia-noite, tá? Para me entregar, da sexta-feira. Então, podem ficar tranquilos. Quando vocês não conseguirem enviar pela plataforma, vocês devem comunicar ao tio. Tio, não consegui enviar lá na plataforma do Cubos, na pasta de compartilhamento de arquivo, então estou enviando por aqui. Aí tudo bem. Se vocês não me avisarem, eu vou acabar corrigindo só pela plataforma e não notando que vocês me enviaram o arquivo. Então, vocês têm que enviar o arquivo junto com uma justificativa de o porquê você não conseguiu enviar lá, tá ok? E eu irei deixar uma outra aula na semana que vem explicando corretamente o modo de me enviar, porque algumas pessoas ficaram com dúvidas. Como eu falei para vocês, vocês vão utilizar o caderninho de atividades hoje para eu exemplificar para vocês. Mas antes, vamos lembrar de uma coisa. Textos. Existe texto verbal, texto não verbal. Texto verbal vem da palavra verbo, significa palavra. É aquele texto que tem palavra. Eu sou lindo. Tem palavra. Sua frase, você se acha bonito. Eu me acho bonito. Eu sou lindo. Então, isso é um texto verbal. Texto não verbal. Não tem palavra, mas passa uma mensagem. Cheguei no hospital. Tem uma plaquinha de uma mulher assim. Não tem nenhuma palavrinha. Mas só o sinal dela fazendo assim, eu entendo que é para eu ficar em silêncio naquele lugar. Na biblioteca, provavelmente também vai ter este sinalzinho, tá? Placa de trânsito, tem uma setinha para a esquerda, tem uma setinha para a direita. Significa que eu só posso virar para a esquerda, ou eu só posso virar para a direita. Ou tem uma setinha virada para a esquerda com um traço vermelho em cima. Significa que é proibido virar à esquerda. Então, eu chego no Burger King, lá no Burger King tem a fila do drive-thru, e tem o cardápio, tem as fotos dos lanches, tem o texto verbal, que é o texto, as palavras, né? O nome do lanche, o que vem dentro do lanche. Meu Deus, os ingredientes. Tinha esquecido o termo. Os ingredientes. E tem o texto não verbal, que é aquele lanchão bonito, que parece enorme, mas é pequenininho. Então, quando você olha para aquilo ali, você pensa assim, o seu cérebro entende. Bom, o meu lanche vai vir igual esse. Essa é a ideia de um cardápio. Então, tem texto verbal e não verbal. Quando a gente vai... Isso vocês estudaram no sexto ano, em língua portuguesa, capa de revista. Quando vocês começaram no ano passado, em língua portuguesa, aí não foi comigo, mas vocês aprenderam, em língua portuguesa, o texto não verbal, ele serve para comprovar o meu texto verbal. Então, se eu estou falando assim, ó, o mundo em extinção. É a minha frase verbal. Tem verbo, tem palavra. Ok. Qual que é o meu texto não verbal? O que eu poderia colocar? Então, o mundo em extinção é o texto verbal. E se eu fosse fazer uma ilustração em texto não verbal? O que eu poderia escrever? O que eu poderia escrever não? O que eu poderia desenhar? Uma árvore cortada,
um animal extinto, um vulcão em erupção, né, extinguindo a raça humana, os animais. Enfim, coisas que comprovassem o meu texto. Então, quando nós estamos trabalhando notícia dentro da língua portuguesa, dentro da notícia, seja do jornal impresso, do jornal da TV, e até às vezes pelo rádio, irá existir gráficos para comprovar. Os gráficos na matemática têm um sentido e na literatura são textos não verbais. São textos para comprovar alguns dados que são levados pela notícia. Então, eu vou pedir para vocês pegarem o caderno de atividade e abrirem na página 2. Vamos lá, estou esperando vocês abrirem. Enquanto vocês estão abrindo, o título é Gráficos, Tabelas e Quadros organizam as informações numéricas. Enquanto vocês abrem, eu vou tomar o meu chá da caneca de professor. Então, quando vocês acharam, tem um subtítulo lá embaixo que está escrito assim, gráfico de setores. O que é um gráfico de setores? Geralmente vai vir como uma bolinha, tá? Pode ser outro formato, mas é muito mais comum que ele venha, tipo, 98% que ele venha em bolinha, e ele vai ser como uma pizza. Ele vai, por exemplo, se eu quero indicar na sala de vocês o tanto de meninas e meninas, eu uso 2 cores para indicar. Então faz de conta que na sala de vocês tem... vou ilustrar, tá bom? Eu sei que não é isso. Tem 16 alunos. Então, eu faria um círculo que representaria 16. E se eu quisesse indicar que existia 50% de meninos e 50% de meninas, eu usaria uma cor. Então, para os meninos, eu usaria laranja e para as meninas, eu usaria vermelho, por exemplo. Então, o que acontece? Eu quero indicar que existe 50% de meninos e 50% de meninas. A minha pizza, essa bola, né, eu vou repartir ela no meio, pintar metade de laranja e metade de vermelho, para representar que existe quantidade igual de pessoas. E se eu quisesse representar que 75% da sala é de meninos ou é de meninas, ou eu deixaria aquela pizza com metade mais uma partinha pintada de laranja para representar que tem mais meninos, ou de vermelho para representar que tem mais meninas. Olhem aí o exemplo que tem na página 2, distribuição de água no mundo. Olha só, nós temos a cor azul escura e a cor azul clara. Na cor azul escura é a porcentagem de água salgada. E na azul clara é a porcentagem de água doce. Que susto isso, olha que coisa, gente. Vamos pensar que de 100% de água no mundo, 97% dessa água não pode ser consumida, porque é água salgada. Olha só que fato interessante. E aí você vê lá os 3% que é água doce. E olha o quanto de água existe para a gente ingerir. Pensa no total de quantidade de água que existe no mundo, mas que não pode ser ingerida, né? E olha só, o que ele faz? Desses 3%, que é a legenda, a cor azul clarinha, ele abre um holofote para o lado, trazendo que desses 3%, então 3% virou 100%, porque desses 3%, 71% é de água congelada, 18% é de depósitos subterrâneos, 7% são de lagos e cursos d'água e 4% é de umidade do ar. Como que eu vou fazer a leitura deste gráfico em pizza? Pela cor, pela legenda. Então, eu tenho que identificar a cor e ler pela legenda. Sempre vai estar embaixo, na cor, a representação do que aquilo significa. Então, como eu dei o exemplo dos meninos e das meninas, se o meu gráfico ele representasse 50% de meninos e 50% de meninas, teria ali
pintado metade laranja, metade vermelho. E embaixo teria escrito legenda, uma bolinha laranja, pintado de laranja, escrito meninos. E de vermelho uma bolinha ou alguma coisa com a cor vermelha, escrito meninas. Então, o gráfico de setores, eu entendo ele pela cor, pela legenda, e vai vir a porcentagem. Percebam que os meus 3% de água doce, ele vai também fragmentar, dividir esses 3% no que são. Se são água congeladas, depósitos subterrâneos, largos e cursos d'água, umidade do ar. Vou dar um minuto para vocês olharem esse gráfico aí e analisarem ele corretamente. Olha lá, o 100% de água existente no mundo, então, no primeiro gráfico de pizza, que é gráfico de setores, que é 97% de água salgada e 3% de água doce. Aí ele abriu um outro gráfico, que é para falar só sobre a água doce. Então, desses 3% que viram total, ou seja, viram 100%, desses 3% que viraram 100% de água doce, 71%, olha lá, que cor que é? O azul clarinho. Então você tem que procurar na legenda. O que significa o azul clarinho? Água congelada. Poxa, desta água doce, que é muita, 71% é congelada. Poxa. Do azul escuro, 18%. O que significa? Que são depósitos subterrâneos. O outro azul, numa tonalidade um pouquinho mais clara, lagos e cursos d'água. E 4% é de umidade do ar, que é a corzinha cinza. Esse é o gráfico mais comum para mostrar porcentagem, tá, pessoal? Que se chama gráfico de setores. Olha só na página 3, o que acontece? Olha, tem que ter título, você tem que prestar atenção no título para saber do que está falando. De novo, na página 2, olha o título lá, distribuição de água no mundo. Ok, você entendeu sobre o que vai falar. Na página 3, tem um título no gráfico 2, ó, distribuição dos recursos hídricos no Brasil. Sobre o que vai falar, então? Dos recursos hídricos no Brasil. Então, o seu gráfico, a sua pizza tem 60%. 60% não, 100%. Embaixo tem as cores. A cor verde significa norte, a cor azul escuro significa centro-oeste, a cor laranja significa sudeste, a cor amarela significa sul, e a cor nordeste significa... Opa, a cor nordeste não, a cor vermelha significa nordeste. Então, olha só, 68% é verde. 68% significa o quê? Norte. 16% é azul escuro, significa o quê? Centro-oeste. 6% laranja, significa o quê? Sudeste. 7% é um amarelo meio esverdeado, né, pessoal? É sul. 3% é vermelho, é nordeste. Veja como é uma representação fácil de se fazer. Vocês irão fazer exercícios assim. É por isso que eu falei para vocês, poxa, parece matemática? Parece. No gráfico 3, eu vou deixar para vocês fazerem de atividade. Então, eu não vou explicar, mas só de vocês observarem, vocês já conseguem entender aí, tá? Olha só que interessante na página 5, gráfico de barras. Esse gráfico de barras, ele é muito usado na matemática. Quando você fala de um número pequeno, você usa o de setores, que é o de pizza. Mas quando você for falar de milhões, bilhões, você começa a usar os gráficos de barras. Pode ser em pé, como pode ser deitadinho, tá? Vertical ou horizontal. Isso vai indicar, por exemplo, na sala de vocês, você faz uma escala, né? Então você vai fazer uma escala assim, ó, vai começar no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você foi fazendo uma escadinha. Eu quero indicar que eu tenho 20 pessoas. 10 são meninos, 10 são meninas. O que eu tenho que fazer? 2 colunas, 2 barras
até o final, lá em 10. Se eu quero indicar que existem 15 pessoas, que 10 são meninos e que 10 são meninas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar até o final, né, do 0, 1, 2, 3 até o 10, eu vou fazer uma coluna ali até o 10, que 10 são meninos, e vou fazer a outra até 5, para representar que 5 são meninas. E vou escrever embaixo da coluna o que significa. Vamos entender melhor. Olha o título. Produção de bicicleta Superbike no primeiro semestre de 2011. Olha só. Então, a seta para cima vai indicar a quantidade de bicicletas produzidas. E o que está deitado vai significar o mês. Então, você sempre tem dois lados. Na matemática é usado X e Y ou XZ. Isso aí o professor Pedro pode explicar melhor para vocês. Na literatura, e para a gente estar entendendo isso para exemplificar a notícia, né, as informações que tem dentro de uma notícia, então a gente entende de uma outra maneira. Olha só, em janeiro, a produção foram de 150 bicicletas. Em fevereiro, você veja que não chegou até 200, mas está na metade de 150 para 200. Está crescendo de 50 e 50. Ou seja, se de 150 para 200 está na metade, significa o quê? Que é metade de 50 a 25. Então, 175 bicicletas. Vocês entenderam? Ó, tá crescendo de 50 em 50. O gráfico não chegou, a segunda coluna não chegou até 200, tá parado na metade. E o último número que eu tive foi 150. Então, se está crescendo de 50 em 50 e meu gráfico está parado na metade, significa 25. Então, 150 mais 25, 175 bicicletas. Em março foi de 200, em abril foi de 200, em maio foi de 250 e em junho foi de 300. Então, em pé, eu tenho a produção das bicicletas e deitado eu tenho o mês que elas foram produzidas. O gráfico de barras, então, ele vai ser usado para representar números grandes, tá ok? Olha só, na página 6, mundo já perdeu metade dos animais. Então, você tem a legenda pelas cores e ali você tem a mesma coisa, as barras só que deitada, tá? O que é mais usado? O de setores ou de barras? Os dois, mas o de setores é para quando não for números tão altos e o de barras é para quando começar a ficar muito grande os números, tá bom? Daí nós temos a de tabela, que a de tabela é muito simples, tá? Tabela é aquilo que vem... se você for pegar, por exemplo, não sei se vocês já fizeram isso, mas pegaram uma lista de produtos dessas pessoas que vendem roupa ou que vendem produtos cosméticos. Ali vem o nome do produto e na frente vem o preço. Então, quando eu dou aquela ficha de leitura para vocês, aquilo é uma tabela que eu peço para vocês colocarem autor, e aí vocês colocam o nome. Embaixo eu coloco o nome do livro, vocês colocam o nome. Então, a tabela, ela sempre vai vir indicando aquilo que é para ser completado. Olha só. As pessoas que você tem linha a linha, produtos, bicicleta, avenida, trompete, ferrovia, plano alto, melancia, elefante, aeroplano, castelhano, ok? Isso é de um poeminha que tá ali, que vocês vão ler. E aí tá escrito, gostei de, e você vai avaliar de 1 a 5 com um sorrisinho. Então, a pessoa gostou da bicicleta. De 1 a 5, ela gostou 5. Da avenida, de 1 a 5, ela gostou 1. Do trompete, de 1 a 5, ela gostou 2. De ferrovia, de 1 a 5, ela gostou 4. De plano alto, ela gostou de 1. De 0 a 5, ela é 1. Melancia, de 1 a 5, 2. Elefante, de
1 a 5, 3. Aeroplano de 1 a 5, 1. De castelhano de 1 a 5, 1. Essa é bem fácil, né? Pessoal, essas palavrinhas divididas é que, na verdade, vocês vão ler um poema na página que eu vou deixar para vocês fazerem de exercício, e aí vocês irão entender. Mas esse poema tá lá na página 2, bem no cantinho. Olha lá, voltem na página 2. O título é A Bicicleta. A bici segue a cleta. Então ele está, na verdade, dividindo as palavras, tá? Vocês vão entender melhor quando vocês fizerem a atividade. E nós vamos voltar. Na página 10. Olha só, pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte por faixa de idade. Então, a coluna em pé, você vai ter a faixa etária das pessoas. Olha, até 14 anos, de 15 a 24 anos, de 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 45 a 54 anos, 55 a 64 anos, 65 anos e mais, e sem resposta. E deitado, você tem ali a porcentagem das pessoas que responderam que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Então, de 0 a 14 anos, de pessoas que responderam, num total de 100, de pessoas que responderam que usam a bicicleta, foi 0,2%. De 15 a 24 anos, 17,3% usam a bicicleta. De 25 a 34 anos, 39% usam a bicicleta. De 35 a 44 anos, 27,1% usam a bicicleta. 45 a 54 anos, 11,6% usam a bicicleta. 55 a 64 anos, 3,4 usam a bicicleta. De 65 anos e mais, 0,6 usam a bicicleta. E sem resposta, 0,7 usam a bicicleta. Percebam como isso é muito matemático. E você fala assim, por que isso é usado na literatura? Como o tio falou, na matemática vai simbolizar somente número, mas quando estiver aqui na literatura, irá significar outra coisa, tá? Irá significar uma comprovação de fatos. Nesta aula eu vou parar a explicação por aqui e nós voltamos com a outra aula já já. Beijo e eu espero vocês logo logo.